Olá pessoal, José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Estou aqui novamente com a bruxa Tita de Oliveira, que é professora de baralho cigano, e ela vai nos falar sobre duas cartas que os estudantes de Lenormand têm mais dificuldades. Temos a participação do filhinho da Tita, o Nicolas. Pequenininho, gente, o bebezão que já apareceu em vários vídeos aí. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. É um prazer estar aqui no canal. O Fefo veio aqui para São Paulo finalmente, na minha casa. Pois é, tete a tete, porque é sempre pelo Skype, né? Pelo Skype que ele grava aí. E estamos juntos aqui. A gente está aqui na minha casa e o Fefo ele acabou me perguntando assim: Tita, quais são as maiores dúvidas que os seus alunos têm? Ele fez assim, acho que isso também daria um bom tema de vídeo, né? Então, vamos lá, meus amores. O que eu falei pra ele é que assim, o que os meus alunos mais têm dúvidas é da lâmina número 8, olha só, a lâmina do caixão. Que é justamente aquela coisa que fala de morte, né? Tipo, ai, Tita, saiu o caixão, vou morrer. Como que eu sei quando é morte? Como que eu sei quando tá falando de morte do corpo físico? Pois é, meus amores, a lâmina do caixão, ela fala de uma transformação. Ela fala, assim, de morte, mas da morte de uma situação, né? Pode ser o término de um casamento, pode ser o fim de um emprego, pode ser, enfim, é o fim de uma situação, é o fim de algo que está acontecendo na sua vida. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Levantou. Você falou que a carta do caixão é de finalização. Transformação. Qual que é a diferença para você do caixão e da foice? Ah, isso é bacana. Vai pra lá, filho. Então, meus amores, essa é uma pergunta que muita gente faz também, principalmente aí nos cursos. O que eu sempre costumo falar? A lâmina do caixão, ela é uma finalização, ela é um término, ela é uma transformação, mas é algo meio lento ou meio que estruturado. Por exemplo, já foi tipo, é de uma vez por todas, entende? Tipo, você cortou e já era e você nem sabe de onde, tipo, que tiro foi esse, saca? Então, o que eu costumo falar é assim, isso daqui, gente, a morte mesmo, a morte do nosso corpo físico é algo pelo qual todo mundo vai passar. A gente sabe que a gente vai nascer, crescer, se a gente segue o ciclo natural das coisas, né? Nasce, cresce, vive, se reproduz e morre. É a nossa única certeza. É a nossa única certeza. Ou seja, mas não é do dia pra noite, né? Existe todo um percurso, ou seja, você vai fazer coisas na sua vida. Você sabe que é um término que vai chegar, você sabe que é um rompimento que vai chegar. Mas não é um rompimento assim, do dia pra noite, né? Se a gente, volto a falar, se a gente segue o ciclo natural das coisas, normalmente é o quê? Depois, quando você tá velhinho, é que você morre. Então, é um término que vai acontecer, mas ele demora. E você tem esse meio tempo aí pra poder estruturar tudo. A foice, não. A gente está falando de morte agora. Por exemplo, o caixão seria um câncer terminal. Ai, coisa horrível. E a foice um acidente de carro? Não, gostei da sua colocação. É que no curso, normalmente, o exemplo que eu dou é assim, pensa em uma criança que vai passar da 3ª para a 4ª série. Ela sabe que ela vai mudar de ano, mesmo que ela repita de ano, porque assim, de repente, não deu certo, eu tive que repetir de ano. Então, ela vai refazer a 3ª série, só que vão ser com amigos diferentes, por mais que seja a mesma série, por mais que seja a mesma sala, digamos assim, as experiências, as pessoas, tudo vai ser diferente. E ela sabe que vai chegar no final de novo. Mas é exatamente isso que você falou. É realmente, tipo, no caso de uma doença, né? Aqui seria muito mais um lance do câncer. Então, assim, tem um tratamento, tem todo um processo até chegar na finalização. E a foice é, tipo, realmente que tiro foi esse? Nossa, já acordei aqui no Valhalla e não sei o que aconteceu. O inesperado. Exatamente. Aqui eu gosto de falar dessa lâmina também no sentido de conselho. Porque o conselho também muda. Aliás, cada carta, ela... dependendo da pergunta que você faz, dependendo do contexto, tem várias formas de você analisar ela. E essa daqui é mais ou menos assim: criatura, toma vergonha na cara, rompe o que você precisa romper, mas você não precisa sair para tirar o pai da forca, né? Você consegue fazer as coisas com calma, você consegue estruturar, mas você sabe que vai ter um final. Já a lâmina da foice é como se ela dissesse assim: olha, termina agora.
né? Tipo, quero mudar de emprego, devo mudar? Essa carta é como se ela estivesse falando assim, olha, começa a procurar um outro emprego, organiza suas dívidas e tal, mas é pra você sair. A lâmina da foice é como se ela dissesse assim, escuta, vai na sala do teu chefe agora e pede demissão, que já não era mais pra você estar aí. Acaba com tudo. Acaba com tudo agora, entende? Então, é uma lâmina que, gente, vai uma aula inteira fácil pra essa lâmina do caixão. Principalmente porque entra também nessa questão da morte física. Quando ver que é morte física? Normalmente eu sempre ensino assim. É quando sair, por exemplo, a lâmina de uma figura humana e o caixão. Por quê? Porque é a morte da pessoa. Então, normalmente, pra mim, quando eu vejo questões assim, de risco de gravidez, esse tipo de coisa, é quando sai a criança e o caixão. Ou seja, como se fosse a criança morrendo, ou o bebê morrendo. Ou então, se é o homem e o caixão. Então, é um problema aí de morte. Agora, se é o contrário, se sai primeiro o caixão e depois a pessoa, então eu vejo como um renascimento. Então, é como se ela fosse receber uma cura. Sim. Então, olha, eu tô com um problema, sei lá, de câncer, como você falou. Eu quero saber se eu vou me recuperar. Lógico que, gente, eu não vou falar isso. Se sai, se eu vejo, mesmo que eu veja ali que a pessoa vai desencarnar, existem maneiras e maneiras da gente abordar esse tema sem falar, então, prepara o teu caixão que já era, né? Então, fica a dica, tá, gente? Não vai sair por aí falando pra você vai morrer. Mas, enfim, isso é tema para outro vídeo, inclusive, né? A gente conversou anteriormente e a gente falou sobre contexto. Não é porque o homem saiu lá do caixão que a pessoa vai morrer. Tem todo Então, se a pergunta é especificamente essa, sim, estou fazendo uma pergunta de saúde e eu quero saber se eu estou correndo algum risco de vida, alguma... vou contar uma coisa que eu quis contar na aula também. Eu tive uma experiência que não foi muito agradável. Eu teve uma época que eu trabalhei num desses Liga da vida, sabe? E ligou lá uma cliente que ela falou assim pra mim, Tita, na verdade eu não chamava Tita, lá eu chamava Tâmara, né? Tinha que usar um codinome. Falou assim, Tâmara, sabe o que é? Eu tenho que fazer uma cirurgia e eu quero saber se vai correr tudo bem, porque eu tô com medo, eu tô com receio. Eu não lembro qual era o problema dela, não era nada relacionado a câncer, mas ela tava com medo. E ela falou assim, eu quero saber se vai sair tudo bem. Gente, eu joguei 3 vezes, que era pra eu ter certeza, porque era pra eu conferir. O que saía era a mulher e depois o caixão. Saía isso nas 3 vezes que eu joguei, as 3 vezes. Saíam, assim, cartas positivas no sentido de lírio, no sentido de, assim, cartas positivas de um modo geral. Não lembro exatamente quais eram as cartas que saíram, mas não saíam cartas negativas. Mas era sempre a mulher e o caixão, a mulher e o caixão. E aí entra nisso que eu falei pra vocês. Quando é primeiro a figura humana e depois o caixão, aí é morte do corpo físico. Se é o contrário, é o renascimento. Então é como se morresse aquela situação, morresse aquela dor, morresse aquele problema para a pessoa renascer, tá? Então a ordem nesse caso é muito importante da maneira como eu faço também, né? E aí eu falei, caraca, né? Você falaria? Você falaria pra ela, não vai pra cirurgia porque você vai morrer? Olha, é complicado. É complicado, porque dependendo da cirurgia, é um risco e é o que o médico tá apontando como solução. Não era uma cirurgia estética nem nada do tipo, tá? Era uma cirurgia mesmo por conta de saúde, ela precisava fazer a cirurgia. É uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Não dê a sua opinião, pergunta pras cartas. O que eu perguntei ali, tipo, eu já vi que ia dar ruim, né? O que as cartas mostravam vai dar ruim. E aí eu mesmo, sem falar com ela, falei assim, ela deve fazer a cirurgia? Porque não é a minha opinião. Sim. E o que mostrava nas cartas é sim, ela deve fazer a cirurgia. É pra ela fazer a cirurgia. Então... E teve feedback? Então, na verdade, ela nunca mais ligou, né? A gente não sabe o que aconteceu. Sumiu, eu não sei se realmente ela chegou a desencarnar ou não. Mas ela é uma cliente que ela tinha passado comigo umas 2 ou 3 vezes só. Era uma cliente relativamente nova, né? Assim, nova na casa mesmo. Ela era cliente nova. E ela passou comigo depois dessa consulta, eu nunca mais tive notícias dela.
Então eu não sei se ela chegou de fato a desencarnar ou não. Mas o que eu falei pra ela foi, olha, vai fazer a cirurgia tranquila. E volto a falar, não era a opinião da Tita, era o que as cartas estavam mostrando. Que era pra ela ir fazer a cirurgia sim. Então vai fazer a sua cirurgia tranquila. Essa cirurgia vai ser um divisor de águas pra você. As coisas não vão voltar a ser como eram antes e de uma maneira positiva. Por que de uma maneira positiva? Porque as cartas que saíam rodeando eram sempre cartas positivas. E aí, eu sempre chamo a atenção para o seguinte, às vezes você fica meio preocupada, assim, meu Deus, como que eu vou falar isso para a pessoa? Mas, às vezes, se ela não fizesse essa cirurgia, ela poderia ter complicação. E aí, assim, o desencarne dela, se for mesmo na mesa de cirurgia, você concorda que vai ser um desencarne super tranquilo para ela? Porque ela vai estar anestesiada, não vai sentir nada, não vai ver nada, ela só vai acordar lá do outro lado, levando em consideração que eu acredito em vida após a morte, tudo isso, né? Então ela só vai acordar lá do outro lado sem sentir dor, sem sentir nada. Agora, se eu apavoro essa mulher e falo, ó, não vai fazer essa cirurgia, porque vai dar ruim, eu vejo que você não volta dessa cirurgia. Dada ela realmente não fazer essa cirurgia, uma que eu posso tomar um processo, porque o médico vai falar, você é médica, né? Porque se ela piora, de repente, porque assim, eu acredito que quando chega a nossa hora, a gente morre independente de qualquer coisa. Engasgado com uma bala. Exatamente. Só que ela poderia, por exemplo, piorar a situação dela e ela passar por um sofrimento que ela não precisaria estar passando, porque ela poderia ter morrido ali na mesa de cirurgia e... Okay. Nossa, papo mórbido esse, horrível, né? Enfim... Pois é, meus amores. Então, assim, essa é uma carta, que nem eu falei pra vocês, até mesmo no curso, que, ó, dá pano pra manga pra gente conversar, pra gente falar, pra gente ver casos, quando analisar a respeito de morte do corpo física, quando ver que é só uma mudança, uma transformação, enfim. Mas é interessante a gente falar sobre morte, porque todo livro que eu leio de Lenormand, no caixão está escrito, entre transformações, perdas, prejuízos e tal, tem morte física. Então não é a gente que está inventando aqui, e a morte, infelizmente, infelizmente, faz parte da vida. Faz parte da vida. Eu gostaria de viver 300, 400 anos. Assim. Mas assim, então acho que mais cedo ou mais tarde a gente tem que encarar esse fato. E eu vou até parafrasear o que a Carla Souza, ela disse pra mim numa entrevista recente, ela falou assim, quando a gente abre uma mesa real, o caixão vai sair de qualquer jeito. Fato. Né? Então a cobra vai sair de qualquer jeito. E não necessariamente o caixão vai estar lá falando que você vai morrer. Não é? É uma pergunta específica em alguma situação. É algo muito pontual. Você tem que analisar as outras cartas e tal. Então... Porque tem gente que vem e faz mesmo essa pergunta. E às vezes já vem trazendo. E às vezes é uma situação que meio que você já está esperando. Quantos clientes eu não tenho que falar assim, olha, minha mãe está muito mal, já tem bastante tempo, eu quero saber se ela ainda vai continuar viva, se não vai. Ou seja, é uma pergunta específica. Né? Não é uma coisa assim, tipo, eu quero saber do meu trabalho, se eu vou mudar de emprego. Sai o caixão, você fala, então, você vai morrer. Né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Prestem atenção na pergunta. A pergunta é muito... O contexto daquilo tudo é muito importante. Porque eu já vi umas coisas dessa na internet, hein? Gente falando assim, eu fiz uma tiragem... Sabe esses grupos, né? Os grupos que tem aí no Facebook, de fazer tiragem, e eu queria saber, tipo, se eu vou conseguir mudar de emprego e não sei o quê, porque eu já mandei currículo, aí sai caixão, sai não sei o quê, e gente colocando lá, nossa, eu vejo risco de vida pra você, cuidado, porque você pode morrer. Falou, oi? Tipo, como assim? Né? Então... no meu canal tem um vídeo que é uma tiragem com feedback que fala sobre morte. Essa tiragem eu tirei de um grupo de Facebook e eu pedi até a autorização, se eu não me engano foi a mãe da moça que perguntou, eu pedi a autorização para essa mulher para colocar no canal. E eu não lembro, vocês podem digitar aí, procurar no canal, que era assim, a mãe da consulente estava internada, se eu não me engano, e perguntaram se ela ia melhorar. Saiu, se eu não me engano, cavaleiro, caixão, não lembro, vou deixar aqui nos comentários e vou colocar uma legendinha aqui. Eu sei que saiu caixão e flores. E sim, a pessoa estava muito mal. A mãe dela estava sofrendo muito, já estava internada já há algum tempo, já era uma senhora. E caixão e flores
eu lembro que eu interpretei como velório. E ela acabou falecendo mesmo e eu pedi para a moça se eu poderia compartilhar, e ela deixou. Eu achei bem interessante essa combinação, né? Você falou que também tinha flores também, né? É a questão de como você ancora. Também é uma das coisas que eu falo para os meus alunos, assim. Eu dou palpite no jogo deles enquanto eles são meus alunos. A partir do momento que deixou de ser meu aluno, tipo, 3 meses depois, eu não sei o que cada um ancorou aí. Eu tenho um amigo que também, na verdade, o que ele ancorou para ele ver morte de corpo físico é a lâmina dos lírios junto com o caixão. Então, para ele, todas as vezes que sai o lírio do lado do caixão, tem que estar junto, tá? Não é um numa ponta, outro na outra. Então, toda vez que saem as duas cartas juntas dentro de uma pergunta dessa, ele vê, porque ele vê o lírio como a paz eterna, né? Nesse caso, assim, ele fez essa interpretação. Então, o que acontece? Ele ancorou dessa maneira. Então, no jogo dele, no baralho dele, é esse o significado que vai ter. Uma amiga minha, bem próxima, ela tirou para o irmão e saiu, se eu não me engano, caixão, lírios ou uma cruz. Tinha os lírios e tinha uma carta de finalização, como cruz. Acho que tinha cruz naquela da mulher também, vou colocar falando aqui novamente. E saiu, não sei se saiu caixão, cruz e lírios, saiu caixão e lírios. E ela falou, até brincando, aí acho que você vai morrer. Depois de um tempo ele faleceu. Por isso que é importante que a lâmina do caixão esteja junto com outra, né? Então, eu, Tita, e volto a falar pra vocês, eu, Tita, ancoro dessa maneira. Se sai a figura humana e o caixão, é morte do corpo físico. Se sai a figura do caixão e depois a pessoa, então é a cura da doença, da situação, do problema, então a pessoa não vai morrer, como se ela estivesse renascendo. Mas outras pessoas ancoram dessa maneira sim. Por isso que eu falo, eu vou ficar dando palpite no jogo dos outros? Não vou, porque eu não sei como cada um ancorou. E aí, assim, é a forma como você utiliza. Por mais que tenham jogos específicos, que nem Peladã, Templo de Afrodite e tal, de um modo geral, cabe também a interpretação da pessoa que está jogando. Assim, levando em consideração que, se eu fiz uma pergunta, né, que nem eu falei, se eu fiz uma pergunta a respeito de trabalho e sai o caixão, não vou falar que você vai morrer. Então, assim, bom senso, né, meus amores? Mas cabe a interpretação de quem está jogando também. E se a gente falar do objeto caixão, né, por mais que a gente tente, de certa forma, florear, o que é o caixão? É você colocar um corpo para apodrecer debaixo da terra. É mórbido, gente. Além de enterrar, você vai ficar lá visitando, você fica levando flor, você fica... Meu! É uma carta pesada, que eu vejo em muitos grupos também de Facebook, passando assim... Tentando florear. Tentando florear. Já vi, é um casulo do amor, já vi... Nossa, que amor é esse? Pois Não quero esse amor, não. Já li a respeito. Então, assim, caixão é uma transformação, pode ser boa. Um exemplo que eu dei. Meu relacionamento tá muito ruim, eu quero saber o que vai acontecer. Daí sai o caixão. Daí você floreia. Vai ter uma transformação aí. Seu relacionamento vai melhorar? Se você está floreando, ok, você vai acreditar que vai melhorar. Daí seu relacionamento acaba. Que tipo de transformação que aconteceu aí no caixão? Você ficou solteira. Não é? Você estava comprometida. Nesse caso, assim, se for analisar só a lâmina do caixão, concordo com você. O que eu sempre falo para as minhas alunas é, prestem atenção nas cartas que vão vir depois. Porque as cartas que vierem depois é que saem cartas, tipo, sai o caixão e saem cartas pesadas, vamos combinar que quando a gente termina alguma coisa, a gente fica triste. Por mais que seja um relacionamento ruim, né? É o fim de uma situação, você vai ficar triste. Ou seja, eu realmente vejo como término do relacionamento. Agora vamos supor que saia o caixão, mas venha junto, sei lá, criança, venha jardim, venha sol. Então, nesse caso, eu não vejo necessariamente como a morte ou como o rompimento, e sim como a transformação. Então, tem que prestar atenção nas cartas que saem depois, que saem junto. E nesse vídeo até eu falo assim, fui bem irônico no vídeo. Eu falo assim, olha, se eu vou tirar uma cartas sobre um relacionamento, que eu quero que apareça pra mim, uma aliança, um coração, flores, uma casa mostrando instabilidade. Agora quando sai caixão,
foice, daí é chicote. E você fala, nossa, meu relacionamento tá ótimo com essas cartas. Você acredita que eu tive uma aluna, uma vez, ela não chegou a terminar o curso, tá? Ela tirava todas as cartas negativas do baralho. E? Porque ela falava assim que as pessoas não procuravam ela pra ter notícia ruim. E ela não gostava de dar notícia ruim pras pessoas, então ela tirava todas as cartas negativas do baralho. Eu falava, mas você sabe que você não tá jogando baralho cigano, você não tá vendo nada aí, né? Porque... É um sistema, precisa de todas. Meu curso, ele leva em média 4 meses e meio. Ela fez 1 mês só de curso e foi embora. Porque eu falei, olha, desculpa, mas não dá pra você jogar desse jeito. Ela tirava todas as cartas negativas. Pronto, acabou o problema. Você não tinha mais notícia ruim com ela. Daí são as pessoas que têm problemas de ouvir a verdade e tem aquelas pessoas que têm o problema de falar a verdade. Vamos passar pelo chicote? Chicote, né? Ó. O chicote, gente, essa é uma carta que também às vezes vai até mais de uma aula. Vai uma aula e meia fácil. Por quê? Eu costumo associar essa carta muito com a linha de preto velho. Independente de você ser um bandista, de você não ser um bandista, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar dos pretos velhos, né? Filho, ó, cuidado aí. Todo mundo já ouviu falar dessa linha. Pra você, Fê, você não é um bandista nem nada, né? Meu pai é. Diz? Se eu falo assim, olha, linha de preto velho, o que você lembra? O que vem na sua mente? Na verdade, eu já fiz consultas com o preto velho. Porque meu pai é um bandista, então eu já tomava passe. Eu lembro de um velhinho que gosta de café. Eu sempre tomava passe quando era criança com uma preta velha, passava um cigarro, um charuto em mim. E parece seres muito sábios e de luz. Muitos sábios e de luz. Essa é uma carta que eu sempre falo que ela fala muito a respeito de um crescimento. Um crescimento que de alguma maneira vem através de uma dor, né? Quando a gente fala de chicote, é aquela coisa de você realmente se açoitar. Além de ter a questão da repetição, né? O movimento de repetição, também tem o fato dela trazer uma dor, porque ela traz uma ferida, né? O chicote, ele traz uma ferida. Ele traz um sofrimento. Mas é como se você fosse sair dessa experiência melhor do que quando você entrou. O aprendizado que você vai ter, ele é grande. Aí que tá, por isso que eu falo que eu associo com a linha de preto velho. Por quê? Porque é uma linha que sofreu demais, né? A gente fala aí de escravos e tal. Então é uma linha que sofreu demais. Mas ao mesmo tempo, é uma linha que tem uma sabedoria imensa, justamente por conta do sofrimento que teve. Então é uma linha que sofreu demais, mas que aprendeu a perdoar. E que mais do que perdoar, traz toda essa questão de aprendizado. Por isso que eu falo que, pra mim, essa é a lâmina dos pretos velhos, tá? E a lâmina do chicote, ela fala isso. É como se ela dissesse assim, criatura, você vai sofrer, você vai penar. E essa situação na sua vida, ela vai continuar se repetindo e se repetindo e se repetindo até você aprender. Ou seja, até você mesmo parar de se chicotear. E quando você aprender, a transformação que você vai ter, realmente é algo... Você vai se tornar uma pessoa melhor, entende? Não é nem que você vai receber alguma coisa em troca ou como se fosse uma recompensa. Não, você vai sair da experiência como uma pessoa melhor. E aí o que eu dou sempre como exemplo é assim, um dos exemplos, né? Foi, por exemplo, eu perdi minha mãe muito nova, né? Eu tinha 8 anos, de 8 para 9 anos, minha mãe faleceu, teve câncer. E eu tive que aprender a me virar em muitos aspectos, porque minha mãe morreu e eu com 9 anos, tipo, eu dormi pensando em brincar de boneca e acordei com uma casa pra limpar, porque meu pai, ele vinha pra almoçar do serviço, então assim, aí eu passei a fazer almoço, eu passei né, a prestar mais atenção na casa e tal, isso com 9 anos. Hoje eu moro sozinha com meu filho, então assim, foi um aprendizado que eu tive de aprender a me virar desde pequena, né, por conta de uma situação, ou seja, é um sofrimento que eu preferiria não ter passado. Eu não queria que minha mãe tivesse morrido, eu não queria que ela tivesse falecido, ainda mais comigo tão nova. Mas esse acontecimento
acontecimento da minha vida fez com que eu aprendesse a me virar e fez com que eu aprendesse a lidar com outras dificuldades e outras situações que aconteceram na minha vida depois. Entende o que eu quero dizer? Então, quando fala de dor e sofrimento, é uma dor que dói mesmo. Não é só aquela dor assim, tipo, que nem, ai, terminei com meu namorado, gostava dele, daqui uma semana eu tô legal. Que você ficou triste, sim, mas é aquela dor que dói na alma. Mas, ao mesmo tempo, a hora que passar, algum aprendizado você vai ter e vai ser um aprendizado grande, não vai ser uma coisa pequena. Vai ter feito uma transformação interna, porque, ó, a cicatriz do chicote não é algo que sai fácil. E aí, quando eu tô falando de chicote, chicote mesmo, né? Quando você toma uma chicotada, dependendo de como ele pega, é uma marca que você não perde nunca mais. Entende? Então, por isso que, pra mim, essa carta, ela fala muito disso. Ela fala de uma dor, ela fala de um sofrimento intenso, vai doer de verdade, mas você vai sair dessa experiência melhor do que quando você entrou. Entende? E Tita, eu sempre vejo muita gente associando automaticamente chicote com feitiço. Olha, fizeram um feitiço para te derrubar, um feitiço, uma macumba. E algumas pessoas usam esse artifício para vender banhos e outros trabalhos, né? Isso eu acho que todo mundo sabe. Esse canal é sobre cartomancia, é para estudantes, então é uma problemática. Sim. Que a gente tem que conversar. Sim. É isso mesmo? De novo, depende do contexto, tá? O significado principal da carta, digamos assim, não é necessariamente o de magia, é que nem eu falei pra vocês, essa coisa do aprendizado, do sofrimento. Mas, se a pergunta, porque a galera pergunta mesmo, tem alguma magia, tem alguma coisa pra mim, sai a carta do chicote? Sim, ela tá falando sim de magia, ela tá falando sim de feitiço, e é algo direcionado e é algo intencional. Volto a falar, essa é uma carta que ela fala de profundidade, ela fala de mudança, mas não uma mudança externa, uma mudança na alma. E é uma carta em muitos aspectos, nessa questão aí, negativa. Por quê? Porque ela tá falando de uma energia como se você realmente estivesse tomando uma chicotada ou alguma coisa, se alguém estivesse pegando um chicote e fazendo de propósito em você. Entende? Cabe a você saber se você vai aproveitar isso de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. É carta da magia? É. Por quê? Porque ela também fala muitas vezes de outras vidas, de outras encarnações. Por quê? Porque ela fala de aprendizado, né? Volto a falar, tem que ser uma pergunta específica sobre isso. Se você vai perguntar do teu trabalho, se você vai perguntar do teu namoro, ai, tem magia? Não. Se a pergunta é especificamente voltada para isso, então você fala assim, eu vou olhar a tua vida espiritual. Vou olhar se tem algum problema dentro da tua vida espiritual. E sai essa carta aqui, sim, ela fala de magia também. Mas é principalmente por conta disso, tá? Porque ela fala de coisas profundas. E também isso varia de cartomante para cartomante. A gente falou de programação, de marcar carta. Tem alguns cartomantes que marcam a carta da magia com a lua. Eu uso a carta da magia, só que assim, o que acontece? A lua, eu vejo ela como magia, mas depende das outras cartas para ver se é uma magia positiva ou negativa. Porque o que é magia? Por exemplo, se a tua avó vai fazer uma novena para você, para te ajudar a arrumar um emprego. Ela tá mexendo magisticamente, só que não é uma magia ruim, é uma magia boa. Então a carta da lua eu vejo como magia, mas não positiva ou negativa. Aí depende das lâminas que está em volta. Agora a carta do chicote é magia negativa e direcionada para você. Tá sendo para te lascar mesmo. E falando de magia, você falou aí de novena, eu sigo um canal que chama TCS Wicca, a Tradição Caminho das Sombras, TCS Wicca. E que uma bruxa, né, a Aiden, se não me engano, ela falou assim que novena, oração, ela falou assim, primeiro, que católico e cristão, evangélico, fazem magia o tempo todo. Sim. Novena, uma oração, isso também é magia. Magia é manipulação de energia, só isso. Então você manipula de várias maneiras, né? Tita, gostaria de te agradecer por esse bate-papo, achei bem legal. E, gente, vamos continuar a falar de morte? Escreve aqui nos comentários se você já previu a morte ou desencarne de alguém, quais cartas você usa, ok? E, pessoal, a gente conversou aqui sobre morte, sobre magia, mas vamos usar essas previsões com responsabilidade. Como eu já disse, nem tudo é morte, nem tudo é magia. A gente tem que ter bastante atenção
e tomar bastante cuidado com isso. Afinal, cartomancia querendo ou não, a gente influencia na vida dos outros, né? A gente mexe na vida das pessoas. Pois é, gente, um prazer participar aqui, um prazer estar aqui. Ó, entrem no meu canal também, Baralho Cigano e Magia. Lá eu ensino magias com as lâminas do baralho cigano, magias diferentes. Aliás, postei um vídeo agora essa semana ensinando um pote, esse pote aqui, ó. Ensinando um pote de prosperidade com o clã dos ciganos dourados, muito legal, então vamos trazer aí bastante prosperidade. Aliás, Fefo, ó, presente pra você. Esse daqui ele tava aqui imantando, que foi o que eu fiz. Ó, presentinho pra você. Ele trabalha especificamente a parte de cura de dinheiro. Money. Ótimo. Money. Tá? Então tem 7 grãos aí dentro, tudo bonitinho, e tá imantado na energia dos ciganos dourados, ó, tem até saquinho dourado e tudo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, um beijo. Tchau. Ah, tem mais vídeos da Tita aqui no canal. Acho que esse é o 4º ou 5º vídeo que ela participa aqui. Não sei. Beijão. Tchau. Dá tchau, filho. Vai, tchau.